Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao YouTube. Eu sou o professor Birajara Casado. Você está comigo aqui para discutir o tema 1059 do STJ. Esse é um dos temas prontos para cobrança em prova. Sabe aqueles assuntos de jurisprudência que você olha e que você vê que o assunto está pronto para cobrança em provas de concurso? Muito bem, esse é o tema 1059 do STJ. Ele possui essas características principais. O tema foi veiculado no informativo 795 e ele diz respeito à seguinte situação: quando é possível majorar honorários de sucumbência? Eu estou tratando aqui dos honorários de sucumbência em sede recursal, ou seja, nós temos uma novidade no CPC 2015 no sentido de estabelecer a possibilidade de majoração daqueles honorários de sucumbência a que foi condenado a parte sucumbente na sentença, ou seja, no primeiro grau, na fase de conhecimento. Então, na fase de conhecimento, eu sou sucumbente totalmente em determinada demanda, ou seja, discutindo determinado mérito, e aí eu sou condenado em honorários de sucumbência e apresento uma apelação. Essa apelação pode gerar para mim uma majoração dos honorários aos quais fui condenado em primeiro grau. Então, preste bastante atenção, vamos entender o contexto aqui para entender a amplitude do tema 1059 do STJ. O contexto é esse: eu sou parte totalmente sucumbente em sentença e apresento o recurso de apelação. Na sentença, eu fui condenado em honorários advocatícios, fui sucumbente. Esses honorários advocatícios, eles podem ser majorados na segunda instância em razão da minha apelação? Você pode dizer, professor, essa pergunta é simples. A resposta dela está no artigo 85, parágrafo 1º, ou melhor, 11º, parágrafo 11 do artigo 85 do CPC 2015. E você tem plena razão. O artigo 85, parágrafo 11 diz assim: o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos parágrafos 2º e 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos parágrafos 2º e 3º para a fase de conhecimento. Então, a apelação, se eu perder o objeto da apelação, se eu perder a apelação de forma completa, ela só não vai majorar os honorários de sucumbência aos quais me submeto em relação à sucumbência do primeiro grau, se eu já for condenado na sentença de primeiro grau ao percentual máximo dos honorários sucumbenciais para a minha situação, para a minha causa. Então, o tribunal ele pode majorar até o limite de percentual máximo da condenação os honorários em termos de honorários sucumbenciais recursais. Então, imagino que isso até você já tenha conhecimento pelo estudo sistemático do artigo 85, inclusive o seu parágrafo 11º, o seu parágrafo 11. Então, a resposta aqui é até simples. Sim, eu posso majorar os honorários de sucumbência na apelação, desde que a minha condenação em honorário na fase de conhecimento não tenha sido pelo limite máximo estabelecido pelo CPC, de acordo com a minha causa. Muito bem, mas a pergunta que interessa ao tema 1059 do STJ nem é essa, ou seja, a pergunta que interessa é: o que deve acontecer com essa apelação para que eu possa majorar os honorários de sucumbência? Em quais hipóteses há majoração de honorários? O que deve acontecer com a apelação ou com o recurso para que haja efetivamente a majoração, quando cabível, dos honorários de sucumbência? Essa é a pergunta, esse é o questionamento, é por isso que o STJ resolveu por meio de tema de jurisprudência. Antes, a gente precisa entender como o STJ interpreta o artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Eu tirei essa passagem a partir do julgado do STJ, a partir dos recursos julgados pelo STJ, que definiram a tese no tema 1059. O STJ diz assim: a regra legal do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, existe para penalizar o recorrente que se vale de impugnação infrutuosa. Guarda essa expressão porque ela é importante para a segunda fase. Recurso infrutuoso, recurso que não dá frutos. Então, recurso infrutuoso é uma expressão até bonita, utilizada pelo STJ no tema 1059, que você deve guardar com carinho, especialmente pensando em provas de segunda fase e provas orais da advocacia pública. Então, o recorrente que se vale de impugnação infrutuosa, que amplia sem razão jurídica o tempo de duração do processo. Então, perceba que por essa interpretação, o STJ só majora honorários de sucumbência a partir do que ele entende chamar
impugnação infrutuosa ou daquilo que ele entende se chamar de recurso infrutuoso. Para que a gente entenda exatamente o que é recurso infrutuoso, vamos entender uma hipótese interessante. Imagine ainda, naquela hipótese que eu citei lá em cima, em que eu sou totalmente sucumbente em uma demanda a partir do processo de conhecimento, portanto, na sentença, e apresento uma apelação. A minha apelação ela tem dois ataques. Ela ataca o mérito da sentença, ou seja, o bem da vida discutido em juízo, a pretensão jurídica material discutida em juízo, mas ela também tem um outro ataque. Ela diz ao tribunal o seguinte: mantida, nesse caso, a sentença, ou seja, infrutífero o meu recurso, eu gostaria de discutir o percentual de condenação de honorários de sucumbência, porque eu acho esse percentual alto, eu gostaria de diminuí-lo. Perceba que essa segunda discussão é uma discussão acessória. Ela não diz respeito ao mérito da apelação, ela diz respeito, nesse caso, ao mérito, ela não diz respeito, perdão, ao mérito da apelação, nem da sentença. Ela nem toca ao mérito, ela diz respeito exclusivamente ao percentual de condenação de honorários sucumbenciais. É isso que eu quero discutir. Mantido o mérito da sentença, eu quero que o tribunal baixe o percentual da minha condenação em honorários de sucumbência. Então, a minha apelação tem dois ataques. A minha apelação é improvida no mérito, então a parte principal da minha apelação eu perdi. Mas ela é provida para diminuir o percentual de honorários sucumbenciais decorrentes da condenação de primeiro grau. Nesse caso, a minha apelação ela é frutuosa ou infrutuosa para fins de majoração de honorários? Bom, se você entender que recurso frutuoso é aquele que possui fruto apenas na reversão do mérito das decisões que ataca, então nós teríamos aqui uma apelação infrutuosa. Ou se você considera recurso frutuoso aquele que reverte qualquer parcela decisória que leva à segunda instância e, portanto, que leva à revisão, então nós teríamos aqui uma apelação frutuosa. Então, veja, a pergunta principal é essa aqui. Nesse caso, como minha apelação foi provida em parte mínima e que não está ligada ao mérito da sentença, eu devo sofrer a majoração de honorários? Ou seja, nesse caso, a minha apelação, como ela reverteu apenas uma questão acessória do julgado e não o mérito do julgado, ele é um recurso frutuoso ou infrutuoso? Vamos ver o que disse o STJ. Sobre esse ponto, disse o STJ o seguinte: pode-se concluir que foge ao escopo da norma aplicar a penalidade em situação concreta na qual o recurso tenha sido, em alguma medida, proveitoso à parte que dele se valeu. Configuraria evidente contrassenso, enfim, aplicar o dispositivo legal em exame para punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso, ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que se estabelecem os consecutários de uma condenação. Então, veja, pela leitura da passagem do julgado do STJ, você percebe claramente que a minha apelação foi frutuosa e não infrutuosa. O STJ entende o seguinte: se houver, nesse caso, provimento de qualquer pedido da apelação, então trata-se de recurso que possui fruto positivo para o recorrente, razão pela qual eu não posso majorar honorários de sucumbência. Então, nesse caso, nós temos que apenas a apelação que é totalmente improvida ou não conhecida é que gera a aplicação da majoração dos honorários de sucumbência. E aí, como de praxe, eu trago aqui uma tabela que te salva na prova, e essa tabela diz assim: honorários de sucumbência em razão de recurso ou honorários sucumbenciais recursais, majorados em caso de recurso infrutuoso. O que é recurso infrutuoso na jurisprudência do STJ? Recurso não conhecido por lhe faltar qualquer requisito de admissibilidade ou recurso improvido na sua totalidade no mérito, ou seja, o recurso foi completamente improvido no mérito e nos pedidos acessórios dos pedidos consecutários. Ou seja, o recurso foi totalmente improvido e dele nada se aproveita em termos de provimento. Nesse caso, eu estou diante de um recurso infrutuoso e os honorários eles são majorados, desde que a condenação inicial, volto a repetir, não tenha sido pelo percentual máximo de condenação em honorários advocatícios nos termos do artigo 85 do CPC. E eles não serão majorados em caso de provimento total ou parcial do recurso. E aí, nesse caso, se ficar identificado êxito recursal, ainda que mínimo,
êxito recursal, ainda que mínimo, não há a possibilidade de majoração. STJ disse o seguinte: o êxito recursal, ainda quando mínimo, deslocará a causa para além do campo de incidência do artigo 85, parágrafo 11 do CPC, não se podendo cogitar nessa hipótese de majoração pelo Tribunal dos Honorários previamente fixados. Não cabe, com efeito, penalizar o recorrente se a alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, constitui decorrência direta da interposição do recurso e se dá em favor da posição jurídica do recorrente. Então, bastante atenção. O STJ entende o seguinte: ele aplica o artigo 85, parágrafo 11 do CPC para os recursos infrutuosos. Recurso infrutuoso é aquele que é não conhecido ou totalmente improvido no mérito e em todos os pedidos eventualmente acessórios. Se houver, nesse caso, algum tipo de êxito recursal, ainda que mínimo, como aconteceu na minha hipótese aqui, condenação em honorários, eu consegui diminuir o percentual da minha condenação por meio da apelação, então essa apelação não vai majorar os honorários sucumbenciais a que me submeto, aos quais me submeto a partir da sentença de primeiro grau. O STJ disse no destaque do julgado o seguinte: a majoração dos honorários de sucumbência prevista no artigo 85, parágrafo 11 do CPC, pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, ou seja, recurso infrutuoso é esse aí, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o artigo 85, parágrafo 11 do CPC, em caso de provimento total ou parcial do recurso, ou seja, quando se identifica êxito recursal, ainda que mínimo, ainda que mínima, a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação. Então, nesse caso, veja, nós temos o tema 1059 do STJ pronto para ser cobrado nas provas de procuradoria ou nas provas de concurso em geral. O tema 1059 me dá o conceito do que é recurso infrutuoso para fins de majoração e me diz que qualquer êxito, ainda que mínimo, ainda que não ligado ao mérito do recurso, nesse caso impede a majoração dos honorários e impede a aplicação por parte do tribunal do artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Decisão interessantíssima, tema interessantíssimo e, como disse desde o começo do vídeo, pronto para cair nas provas. Muito bem, obrigado pela sua atenção, espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.